Bom, constelação familiar. Minha empresa chega num ponto de crescimento, estagna e eu não consigo ir além. Esse foi o tema de uma constelação que eu fiz ontem para um cliente. E quando nós abrimos o campo familiar dele, o campo sistêmico, morfogenético, genealógico, como você quiser chamar, dentro da constelação familiar, nós identificamos que seu pai, uma figura muito forte na sua vida, embora ausente, porque foi um homem que trabalhou sempre fora de casa, em estados, em lugares muito distantes, e a mãe foi a provedora dessa família, de 2 homens, e o pai foi muito ausente. Mas, como para toda criança, o pai é seu herói. Então, esse pai mostrava a todo minuto, a todo instante, que para se dar bem na vida, para crescer, para prosperar, tem que ter um emprego fixo e tem que honrar e sustentar esse emprego fixo. Que você querer ser dono do próprio negócio, ter a sua própria empresa, não traz riqueza, não traz crescimento, e que é muito mais estável e tranquilo, sossegado e garantido você ter um emprego fixo, um bom cargo numa empresa. Então, esse cliente chega e fala isso: eu não consigo crescer a minha empresa, ela chega num ponto e eu não sei o que acontece, enrosca. Quando abrimos o campo, esse herói, que era o seu pai, estava colocado de frente com ele, os bonequinhos, em posição de confronto, ou seja, as crenças estão em choque. O pai acredita numa coisa, o filho quer fazer diferente, mas não tem a bênção e a permissão do pai. Inclusive, o cliente usou essa palavra como tema da constelação: eu não tenho permissão para crescer. E aí eu perguntei se o pai dele era uma pessoa bem-sucedida, como que ele trabalhava, onde ele trabalhava, quais eram as crenças dele, e a pessoa confirmou que o pai achava que a melhor forma de crescer na vida era ter estabilidade num emprego fixo e crescer dentro dessa empresa, ter um bom cargo. E ali ficar, né? Porque ali não tem crescimento, ali não dá para crescer, ele é aquilo e só aquilo, não dá para ir além. E um proprietário de uma empresa, né, um empresário, ele pode ir além sempre, ousar, né, crescer. E esse rapaz não conseguia crescer. Então, o que a gente trabalhou nesse campo da constelação? O desbloqueio desse emaranhado e dessa crença que o pai criou na cabeça dele, e ele, por lealdade do pai, então tava aqui o pai, ele, e no meio tava a empresa, a representação da empresa, ou seja, ele olhava para a empresa, o pai olhava para ele e para a empresa, mas ele não conseguia passar porque aqui tava o bloqueio das crenças do pai. Então ele pediu licença para esse pai, pediu a permissão e a bênção desse pai para que ele possa fazer um pouco diferente, que não é desonrá-lo, não é desrespeitá-lo, e para o pai entregar a força de pai para ele, que é a prosperidade, a alavancagem profissional, e dar licença para ele poder passar. E então o campo se desemaranhou e ele conseguiu ir além na constelação, e claro, isso altera todas as sinapses neurais de crenças limitantes, de não permissão, e agora ele pode fazer um pouco diferente, trazendo o entendimento dessa nova consciência para o pai, que os valores dele estavam um pouco ultrapassados, para aquela época em que ele viveu eram bons, eram reais, mas que para esse momento de agora, que ele já tem essa empresa há quase 20 anos, ele precisa alavancar e crescer, para trazer o sustento até para sua própria família, fazendo diferente do pai, porque o pai já deu o suficiente, que é a vida para ele. E com essa vida, ele pode assumir o piloto desse carro, dessa vida, e seguir adiante, sem fazer a cópia, sem honrar o pai, sem carregar as crenças e os pesos desse pai. Então, a constelação é isso, é desbloquear, é trazer consciência, é alterar a história no campo, é fazer os antepassados entenderem que hoje as coisas são diferentes, que a gente pode fazer diferente, agradecendo a própria vida a eles, para que a gente possa seguir com fluidez e liberdade os nossos caminhos. Espero ter ajudado. Se você gostou, curte, compartilha, me chama para fazer a sua constelação para você também conseguir ir além, tá bom? Beijo no coração, namastê!